3, versículo 16. Glória a Deus. Amém. Amém? Aleluia. Vamos falar um pouquinho de Jesus Cristo. Amém. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Os irmãos podem se sentar? Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra nos conta sobre um homem que é inegável a existência dele, porque uma pessoa que existiu não consegue mudar o tempo e o calendário antes e após dele. Só Cristo conseguiu isso. Aleluia. E Deus, nesse texto, ele nos fala que amou tanto o mundo. E o amor de Deus é aquele que muda a nossa história. O verdadeiro evangelho não é aquele que só é de facilidades, das rosas, daquele que vai te dar e Deus vai fazer na sua vida e vai ser tudo muito fácil, vai ser maravilhoso e vai ser um truque de mágica. Mas sim, o evangelho é aquele que te confronta, aquele que te faz tomar porrada mesmo, aquele que dói, que te faz sair daqui nervoso com você mesmo e com o pregador. Porque o evangelho ele é duro e o próprio Cristo passou por isso. Os seguidores dele, os primeiros, eles disseram que quem poderia ouvir aquilo? Porque a palavra que saía da boca dele era muito dura. E eles pegaram e se afastaram dele. E ele perguntou para os 12 que permaneceram: vocês também não vai, não? É Deus. E o engraçado é que Pedro, ele tomado pelo Espírito Santo e com a visão de Deus, ele falou: para onde eu irei, se só tu tens palavras de vida? Irmão, nessa noite, o que Deus quer de nós, antes dele fazer no exterior, é fazer no interior. O que Deus quer de nós é mudar dentro de nós. Ele quer nos transformar através do amor dele. Eu até disse isso na outra palavra que eu dei, e os nossos focos, principalmente nos dias de hoje, eles têm sido diferentes. Eles não têm sido o centro é Jesus Cristo e a adoração a Ele. E a palavra diz que esse povo adora com a boca, mas o coração deles está em outro lugar. E a palavra nos diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós devemos amar as coisas de Deus primeiro, e depois as outras coisas serão acrescentadas. Se nós queremos realmente uma mudança de vida, primeiro nós temos que buscar a Deus, buscar o seu amor, mudar a nossa vida. Porque eu não estou aqui para te acusar. Porque o verdadeiro evangelho é aquele que traz mudança de comportamento, mudança de caráter, mudança de direcionamento. Aquilo que eu fazia hoje, que eu sei que é pecado, eu não vou fazer mais. Não estou aqui para te jogar pedra. A palavra nos diz que quando tinha um monte de gente rodeando para jogar a pedra na mulher, Jesus falou: aquele que nunca pegou, que atire a primeira pedra. E ele, que era o único que podia apontar para ela, ele não apontou. Mas o que ele disse: vai e não peques mais. Então, se hoje eu peco, irmão, não peca. Porque o verdadeiro evangelho é aquele que traz remissão de pecado, é aquele que traz mudança de vida e de caráter e de comportamento. Nós precisamos nos remir dos pecados. Porque é duro falar isso, mas se nós continuarmos andando por linhas tortas, de qualquer jeito, fazendo o que nós queremos, nós não temos salvação. Os sinais dos dias estão chegando e nós temos que falar sobre isso. Nós temos que falar que se continuar do jeito que está, irmão, poucos vão ser salvos. E olha lá, se for poucos ainda. Porque nós pecamos muito. Até eu mesmo que estou aqui, é um espelho. Eu também erro, todos os dias eu posso levantar da cama e já chutar com o dedinho lá, dói, né? Porque na cama já saí esbavejando e falando um monte. Mas Deus tem salvação para nós. Ele tem perdão para nós. Não é o fim, porque eu errei, porque eu caí. Talvez quem prega te acusa, talvez a igreja tenha te abandonado, mas Deus não te abandonou. Glória a Deus. Se você errou, Cristo está aqui para te estender a mão e te dar uma segunda oportunidade. Glória a Deus. Porque é assim que Deus trabalha. Ele amou tanto o mundo, mesmo sabendo de toda a podridão que tinha no mundo. Mesmo vendo, porque Cristo ele é onisciente, ele vê
passado e o futuro, Ele sabe até o que vai acontecer amanhã. O que eu vou falar daqui 5 minutos Deus já sabe, antes mesmo de eu saber. Mas mesmo assim, sabendo de tudo, Ele nos amou. E o amor dele pode transformar a sua vida. Deus fazer um milagre na sua vida, te dar algo, é apenas um bônus. Mas a presença de Deus e o amor dele, ele pode mudar a sua história. Glória a Deus. O que talvez seja uma opção, através do amor dele, se tornará a bênção. Glória a Deus. A partir do momento que você estiver com a presença de Deus, nada pode te impedir. A partir do momento, Davi tem uma história que Davi nos conta, se eu não me engano, eu não lembro que livro que está, mas que a presença foi cair e um determinado homem foi colocar a mão na arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. E Deus matou ele, porque só os levitas podiam tocar a presença. E aí Davi ficou meio chateado e deixou a presença de Deus, a arca da aliança, numa casa que era pobre, que não tinha nada, que era tudo bagunçado. Mas quando a presença de Deus ficou lá, em 3 meses Deus mudou aquela história. Deus trouxe mudança de vida para aquele lugar. Deus trouxe prosperidade para aquele lugar. Então, a partir do momento que você carrega o amor de Deus e a presença dele, Deus começa a transformar toda a sua vida. Glória a Deus. Amém? Aleluia. E é isso que eu queria falar. É sobre arrependimento. É sobre o pão da vida. Ele disse que ele era o pão da vida. E aquele que comesse dele teria vida eterna. Então, irmão, não deixa de cear porque você pecou. Se você se arrepender verdadeiramente e pedir perdão para Deus, Deus vai te limpar e vai te sarar. E talvez muitas coisas que nós passamos é por causa do pecado. E a partir do momento que nós nos arrependemos, Deus começa a trabalhar no que está errado na nossa vida. Porque tem muitas áreas que elas se tornam erradas na nossa vida e nós teremos problema por causa do pecado. E talvez é tão simples, porque nem tudo é o diabo. Porque às vezes nós ficamos na culpa do diabo e acha que é questão de libertação. Mas não é. Talvez a culpa é nossa, é os nossos erros que geram os nossos problemas. E é apenas uma questão de remissão de pecado, de arrependimento. E através do momento que nós nos arrependemos, Deus trabalha nas áreas que nós estamos sendo atacados. Amém? Eu agradeço e eu já entrego a palavra por isso. Aleluia.